Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube após uma importante vitória contra o Atlético Paranaense. 1-0 na Arena da Baixada. Uma vitória modo Carille, jogando por um gol, mas muito importante para o Santos. O Santos que pula para a 11ª colocação. É claro que teremos que aguardar a finalização da rodada no dia de hoje. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem. Quero falar também sobre o Maddson, novamente decisivo. Já tem torcedor pedindo o Maddson no muro do CT Repelé, é claro que é uma brincadeira, e vamos falar também sobre o Ângelo. Vamos avaliar o futebol do garoto Ângelo na noite de ontem, o Santos que conseguiu um belo resultado. Muitas informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Deixe o seu like, daqui a pouquinho eu vou mostrar também a classificação e vamos projetar os próximos jogos do Santos Futebol Clube. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, uma vitória importante do Peixe ontem contra o Atlético Paranaense. O Santos fez as pazes com a sorte. O Atlético Paranaense teve um volume de jogo muito superior ao Santos Futebol Clube, mas o milagroso João Paulo segurou o ataque do Atlético Paranaense. Além disso, a sorte. O que o Atlético Paranaense perdeu de gols cara a cara com o João Paulo foi uma barbaridade. Agora, quantas vezes jogamos melhor e perdemos a partida? Ontem foi o inverso. O Atlético Paranaense foi melhor que o Santos, sem sombra de dúvidas, mas o Santos conseguiu uma vitória importantíssima com um gol, mais uma vez, do Maddson. O Maddson brilhou em campo ontem na Arena da Baixada. Ele que já havia sido decisivo na partida contra o Fluminense, 2-0 na Vila Belmiro, fazendo um gol contra o Fluminense e dando assistência para o gol do Tardelli. Ontem, o Maddson fez um bonito gol de cabeça, subindo mais que todo mundo, no meio de dois zagueiros do Atlético Paranaense e uma bela assistência do Marcos Guilherme. De lateral para lateral, de ala para ala, o Marcos Guilherme cruzou e o Maddson cabeceou para o fundo da rede do goleiro Santos, bom goleiro do Atlético Paranaense. Mas olha, interessante os números da partida, que mostram a superioridade do Atlético Paranaense e a estratégia do Fábio Carille, que jogou ontem por um gol. O Atlético teve posse de bola de 67% contra 33% do Santos Futebol Clube. Foram 29 finalizações do Atlético contra 10 do Santos. O Atlético chutou 6 vezes ao gol do goleiro João Paulo e o Santos chutou apenas 2 vezes ao gol do goleiro Santos. Cruzamentos. 37 cruzamentos do Atlético Paranaense contra apenas 6 do Santos. Portanto, os números mostram um volume de jogo muito superior do Atlético Paranaense, mas que não conseguiu furar o bloqueio de 3 zagueiros do Santos, mesmo com muitos erros individuais da zaga santista. Vimos ontem o Robson Reis falhando, o Boza falhando, o Velasquez também falhando em algumas oportunidades e o Wagner Palha, que entrou no lugar do Velasquez, também entrou muito nervoso. Aliás, o que acontece com o Wagner Palha, né? Um zagueiro que tem qualidade, foi muito bem no Náutico, voltou para o Santos, pedido pela torcida, e não consegue realmente fazer uma boa partida. Sempre muito nervoso e aparentemente quando ele entra, ele passa esse nervosismo também para os companheiros de equipe. Interessante a questão do Wagner Palha, preciso entender, né? Porque é bom jogador. O Palha é bom jogador, mas com a camisa do Santos não consegue mostrar realmente toda a sua qualidade. A zaga do Santos não foi perfeita ontem, contamos muito com a sorte e com os erros do ataque do Atlético Paranaense. Mas eu quero destacar os dois alas do Santos. O Maddson fez uma partida brilhante defensivamente e também ofensivamente. Eu vejo muitas brincadeiras, né, que o Maddson é um atacante. Eu acho um erro incrível quando se fala que o Maddson não é lateral. O Maddson é um grande lateral direito, é um bom ala, como eu sempre falo aqui no Varanda Futebol Debate, que tem ótimas características de apoio. Isso é muito importante. Ele é um lateral, ele é um ala, como queiram, decisivo. Sempre foi assim. O Maddson realmente é um dos principais responsáveis pelas essas 2 vitórias do Santos nos 2 últimos jogos, né, contra o Fluminense e também contra o Atlético Paranaense. Marcos Guilherme, taticamente, fez uma partida perfeita ontem. Se tecnicamente não é um jogador brilhante, taticamente ontem foi perfeito no esquema tático formado pelo Fábio Carille. O Balieiro ficou um pouquinho abaixo, acho que o Balieiro, que foi muito pedido para jogar no meio campo, ontem estava muito tímido
Faltou pegada para o Balieiro ontem na marcação, meio-campo do Atlético Paranaense dominou o Santos Futebol Clube, o Balieiro fez uma partida regular. Gostei do Felipe Jonathan, o jogador mais lúcido do meio-campo do Santos. O Tardelli tecnicamente não foi brilhante, mas ajudou bastante também o sistema defensivo, fazendo bem a recomposição. Mostra que o Tardelli fisicamente já está bem, né? Se existia uma dúvida quanto ao físico do Tardelli, ontem o Tardelli foi muito bem, correu demais, se entregou bastante taticamente, mas não brilhou na questão técnica, né? O que se espera do Tardelli é um pouquinho mais de qualidade técnica no meio-campo, e ontem, assim como o Ângelo, assim como o Lucas Braga, o ataque do Santos não funcionou tão bem. O Lucas Braga, um operário dentro de campo, mais uma vez. O Lucas Braga tem uma função tática muito importante, é um jogador que realmente é o motorzinho também do ataque do Santos, e o Ângelo muito abaixo. Quero falar um pouquinho do Ângelo, porque esperávamos muito mais do Ângelo na tarde e noite de ontem, e o Ângelo apareceu pouco, principalmente no primeiro tempo, né? Falávamos aqui durante a transmissão que o Santos voltou a estar penso, jogando somente pelo lado esquerdo, com o Felipe Jonathan caindo por ali, o Lucas Braga, o Marcos Guilherme avançando, e o lado direito do Santos não funcionou. A expectativa era muito grande com a dobradinha ali do Ângelo e do Maddson, mas não aconteceu. O Ângelo muito tímido na partida, é claro que sentiu o peso do jogo, não foi o Ângelo que esperávamos, mas é importante dar continuidade ao Ângelo, né? Mais minutagem, o Carille tem feito isso de uma forma inteligente, colocando o Ângelo cada vez mais minutos. Ontem, com a ausência do Marinho, ele foi titular, mas não foi bem. Foi um dos jogadores mais apagados do Santos Futebol Clube, mas é preciso continuar acreditando nesse garoto, que tem muito potencial, tem muita técnica, mas precisa ser mais participativo quando ele tiver uma oportunidade como a que teve ontem. A vitória do Santos merecidíssima, mérito do Fábio Carille, que entendeu a limitação do elenco, que jogou por um gol. Não adianta o torcedor achar que o Santos pode jogar propondo o jogo neste momento. Esse foi um dos grandes erros do Fernando Diniz no comando do Santos Futebol Clube. O Carille jogou de acordo com as peças que ele tem disponível. Jogou por um gol, jogou pelo resultado. Falávamos isso durante a transmissão de ontem e teve mérito. Portanto, mérito ontem do Fábio Carille. O elenco do Santos é limitadíssimo, basta ver quando o Carille precisa fazer algumas alterações, como cai o rendimento do Santos Futebol Clube. O Santos que terá agora 2 partidas importantíssimas na Vila Belmiro. Palmeiras e RB Bragantino. Jogos no próximo domingo e depois na quarta-feira contra o RB Bragantino. Jogos difíceis, 2 jogos dificílimos para o Santos Futebol Clube, mas que o Santos pode, sem dúvida, conseguir 4 pontos nessas 2 próximas rodadas. O rebaixamento vai ficando cada vez mais distante da realidade do Santos Futebol Clube. Eu separei aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, a segunda parte. Tá aí, o Santos pulou da 16ª para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro com 35 pontos. Ontem, Juventude e Bahia empataram, um resultado muito bom para o Santos Futebol Clube, porém um resultado que não foi tão bom foi a vitória do América Mineiro contra o Fortaleza. O América pulou para 38 pontos, né? Ele que estava colado ali com o Santos com 35. Hoje jogam Grêmio e Palmeiras, o Sport também joga na Arena Pernambuco, o Ceará vai jogar também no dia de hoje e o São Paulo pega o Internacional no Morumbi, né? Alguns jogos importantes, RB Bragantino e Cuiabá também se enfrentam. Então o Santos hoje, é claro que num dia de descanso vai precisar dar uma secadinha nos adversários, e aí não só pensando na questão do rebaixamento, né? É claro que com essas 2 vitórias seguidas, o ânimo do torcedor e também do jogador muda muito. Então o Santos já começa a colocar a cabecinha de fora e pensar, por que não, numa Sul-Americana. Acho que a Libertadores está um pouco distante ainda, mas a Sul-Americana já é uma realidade para o Santos Futebol Clube. Uma vitória importante, mérito do Fábio Carille que realmente ontem jogou por um gol. Parabéns ao Carille, segunda vitória seguida, ele que estava pressionado, precisava de resultados, consegue 2 vitórias em 2 jogos importantíssimos para o Santos Futebol Clube. Parabéns a todo o elenco, parabéns ao Fábio Carille, e para fechar esse vídeo, eu quero fechar com um gol narrado por Marcelo Monstro Delmiro, ontem na vitória do Peixe, 1-0
contra o Atlético Paranaense, a goleada do Peixe na Arena da Baixada. Grande abraço pra vocês, valeu galera, tchau! Grande área, ele domina, a marcação aberta, lançou na área, chegou de cabeça, guardou! Madison! Gol! Santos! O gol do Peixe! Santos! Nem com a falha lá da direção da câmera. Essa daí deu pra ver de longe, meu querido Marcão. Um lançamento passado na manteiga. O Marcos Guilherme fez um carinho na bola e falou: criança, vai na cabeça do Madison que ele tá entrando. Madison, pra fazer a lei do ex, não quis saber, colocou a bola no fundo do gol. Gol do Peixe na Arena. Santos 1, Marcão 0 para Atlético. Bela jogada do Peixe, Marcos Guilherme colocou com a mão. Com a mão no meio da grande área, o Madison apareceu no meio de dois zagueiros e cabeceou forte para o gol, abrindo o marcador para o Santos. 1-0, Madison, sempre ele. Cabeçada fulminante, subiu mais que todo mundo. O Santos está na frente, alegria da galera. 1-0 Peixe, Marcelo Delmiro.